Você está comigo no Clube do Livro, a nossa comunidade literária de edificação mútua. Que bom que você está comigo, que bom que você está nos acompanhando nas plataformas. O Clube do Livro é multiplataforma, nós estamos aqui no Instagram, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, lendo a Palavra de Deus, mas também essa live vai ficar disponível já hoje nos nossos agregadores de podcast, fica também salva no nosso canal do YouTube, Clube do Livro com o Pastor Alex. Então você pode não somente participar como o Kio, a Bel, a pastora Florize estão conectados conosco, mas você pode participar também compartilhando essa live com outras pessoas, pessoas que você ama e que você entende que são pessoas que querem aprender e estudar a Palavra de Deus. Então esta aqui é uma excelente ferramenta. Então quero agradecer você por estar comigo, agradecer você que tem acreditado nesse projeto. Quero dar as boas-vindas também à minha querida esposa, pastora Adriana, que está com os meus filhos, o Benjamin e a Bela. Papai ama vocês em nome de Jesus. Nosso querido pastor Henrique, direto do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo também, que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, quero convidar você então a compartilhar essa live. Como é que você faz isso? Você vai na seta que fica aqui no canto inferior direito e você vai compartilhar. Você tem duas opções, você pode enviar direto para as pessoas aqui pelo Instagram, como eu estou fazendo agora, por exemplo, estou mandando para a Jaine, para a querida, pelo Daniel, para o André, para a Juliana, estou mandando para uma série de pessoas aqui, convidando elas a estarem comigo agora às 8 horas da manhã ao vivo, como a Janaína também já chegou aqui. Você também pode copiar o link e você pode ir lá, sair um pouquinho da live, vai lá no seu status do WhatsApp ou nos seus grupos do WhatsApp e você vai compartilhar então o link dessa live. Você também nos ajuda dando as reações. Quando você reage, quando sobe aqui um coração, quando sobe aqui um fogo aqui no cantinho inferior, um foguinho aqui, um emoji de foguinho, isso abre a live para as outras pessoas. Diferentemente do que era antes, agora as lives, e eu estou falando para quem está comigo aqui ao vivo, as lives elas apareciam, quem estava ao vivo aparecia primeiro no feed das pessoas, agora já não é mais assim. As lives elas ficam escondidas e você tem que ficar procurando essas lives até encontrar. Então, quando você dá a sua reação, isso ajuda a trazer a nossa live mais para frente e nos ajuda também a divulgar o Clube do Livro. Enquanto isso, bom dia Givando, bom dia Lemoura, bom dia Marli, bom dia Rose. Deus abençoe vocês todos que estão chegando. Antes de nós lermos Daniel capítulo 2, este é um capítulo com muitos versículos. Então, Daniel capítulo 2 é um capítulo que tem 49 versículos. Então, a gente não pode demorar a nossa leitura, começar a nossa leitura, mas não posso começar a ler com você sem antes falar para você que nós lançamos ontem a 11ª temporada do Clube do Livro. Isso mesmo, você que está aqui ao vivo comigo, você que está assistindo depois, você que está ouvindo áudio nos agregadores de podcast, ou você que está assistindo pelo YouTube, nós lançamos a 11ª temporada e ela é exclusiva no nosso YouTube. Ela vai estar disponível no YouTube, depois nós vamos colocar os capítulos que nós formos lendo do livro nos agregadores de podcast também. Então você pode acessar o Clube do Livro de duas formas. Você tem o link aqui na descrição da minha bio, onde você coloca ali, aliás, onde você entra no grupo exclusivo, na comunidade exclusiva do WhatsApp. Ou você nos acompanha também pelo YouTube. Então é importante que você esteja sempre conectado conosco. O livro dessa 11ª temporada chama-se Libertando-se da Adoração Corrompida. O pastor Davi Maia é o autor deste livro. Então nós estamos com grandes expectativas. Ontem lá no nosso YouTube nós lançamos o vídeo da entrevista com o pastor Davi Maia sobre o livro, como nasceu a ideia, por que esse livro nasceu, e foi muito interessante que ele falou ontem que era um livro profético, era um livro profético, um livro para este tempo. Então nós estamos lendo livros desde a 10ª temporada que são para este tempo da nossa história.
Amém? Então, muito bom compartilhar com você a literatura. Estou feliz demais. O Clube do Livro tem sido um presente de Deus para a minha vida. E se o Clube do Livro tem sido um presente de Deus para a sua vida, escreva aqui nos comentários. Obrigado pelo Clube do Livro. Graças a Deus pelo Clube do Livro. Deus tem sido bom conosco. Amém? Enquanto isso, estou dando também as boas-vindas a Lígia, a Nath, a Thelma, a Marisa Claudino, a Ana Lima, que Deus abençoe, a Rose já lá com o Stefano e a Zana lá na Itália, Deus abençoe vocês, a Isaele que está chegando agora com as cartas do reino. Amém? Vamos orar? Senhor, nós entregamos esta manhã de terça-feira nas tuas mãos. Pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração. O Clube do Livro, Senhor amado, nasceu para abençoar pessoas. O Clube do Livro nasceu para edificar o teu reino na terra, no coração de cada um de nós. Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor fale conosco nesta manhã. Que o teu Espírito Santo ministre, Senhor amado, ao nosso espírito, nos vivifique. Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. Clamamos para que haja um manifestar da tua glória, um manifestar do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós damos total liberdade para o Senhor falar conosco, para nos abençoar, aonde nós estivermos, aonde este vídeo, este áudio estiver sendo tocado, que vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, como eu falei com você, o livro de Daniel é um dos livros que, para mim, Pastor Alex, é um dos livros mais desafiadores na leitura, porque toda vez que a gente lê, a gente vê algo novo no mundo do Espírito. Então, o livro de Daniel, ele é considerado, como eu falei ontem com vocês, o Apocalipse do Antigo Testamento. É o livro do Antigo Testamento com maiores revelações escatológicas. Não existe nenhum outro livro no Antigo Testamento, pelo menos não que eu interprete dessa forma, que tenha tantos sinais escatológicos quanto o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é uma representação de reinos. Primeiro, o reino de Deus representado por Daniel, pelos seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael, que são os nomes hebraicos destes homens que foram levados de Judá para servir na corte da Babilônia. Babilônia é esse que era o império que dominava o mundo na época, lá entre 605 e 530 a.C. Você sabe, se não sabe, vou falar agora. O tempo que nós contamos hoje, o calendário gregoriano que nós contamos hoje, que é o que nós usamos aqui no Ocidente, ele trabalha com antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, ele vem numa contagem regressiva, ou seja, do maior para o menor. Então, quando nós falamos que ele foi escrito entre 605 e 530, não é que ele foi escrito entre 530 e 605, é verdadeiramente assim, 605 a 530, porque quanto mais perto do nascimento de Cristo, menor é o ano no calendário gregoriano, no contexto que nós estamos lendo aqui. Amém? Então isso é, nesse período da história, o Império Babilônico, ele dominava o mundo economicamente, culturalmente, a sua força era muito grande, certo? Nós vamos ver agora, principalmente agora em Daniel capítulo 2, a visão. Por que ele é um livro escatológico? Nós vamos ver agora em Daniel capítulo 2 que já aqui o Espírito profetizando, o Espírito se manifestando e dando uma visão a respeito dos reinos que haviam de vir. A estátua de Nabucodonosor é uma estátua que revela os reinos que haveriam, ou os impérios que haveriam de dominar nos anos seguintes. Mas guarda aí porque a gente vai ler, não vou adiantar. Então, estou trazendo para você aqui esse contexto. Então, Daniel, ele é uma representação do reino de Deus que mede forças com o reino e com o Império Babilônico. O que o Império Babilônico representa? Representa o reino das trevas, o inimigo. Então existe dois reinos guerreando. É por isso que quando a gente falou ontem sobre o jejum de Daniel, o jejum de Daniel não é uma dieta. O jejum de Daniel é um posicionamento claro do céu contra a terra. Daniel está dizendo, eu não vou me contaminar, eu não vou
me relacionar com o inimigo, contra o reino das trevas, contra o reino ou contra a terra, as coisas deste mundo. Eu vou fazer com que o céu prevaleça. Então, o jejum de Daniel é um posicionamento do céu contra a terra, contra as forças malignas deste mundo. Amém? Se você está aqui comigo, vai reagindo, falando, pastor, estou recebendo aqui. Então, porque isso me ajuda a saber se a gente está compartilhando, se você está recebendo ou se eu estou falando muito rápido. Então, me ajude aqui, mas tem muita coisa para a gente falar. Então, Deus permitiu, cumpriu-se a profecia de Jeremias 25:11, né, que o povo de Deus seria levado ao exílio por 70 anos e depois desses 70 anos eles seriam libertos. Então cumpriu-se a palavra do profeta Jeremias, lá no capítulo 25, versículo 11. Então a Babilônia vem, Nabucodonosor sitia Israel, leva cativo os meninos, os nobres, os instruídos, aqueles que tinham capacidade, e leva eles cativos, prepara eles por 3 anos. Por 3 anos, aí a gente falou sobre a mesa do rei, que é o símbolo do reino de Deus, o vinho, que a gente fala que, então ele serviu o banquete das melhores iguarias da Babilônia, Daniel recusou, seus amigos recusaram, porque eles preferiram ficar com o reino. Então, o oposto da mesa da Babilônia é o reino de Deus. O vinho, o oposto do vinho, é o Espírito Santo. Então eles iam ser servidos do melhor vinho da Babilônia, mas eles preferiram o Espírito Santo. E eles foram preparados por 3 anos. Esses 3 anos representam o ministério de Jesus na terra. Então tudo isso nós vimos só no capítulo 1 de Daniel, certo? Então nós aprendemos que nós estamos na terra, mas nós somos do céu. Eles estavam da Babilônia, mas eles eram do povo de Deus. A cultura deles foi preservada. Amém? Então eles tentaram mudar a cultura. Nós falamos que o exílio, ele rouba a nossa família, rouba o nosso chamado, rouba a nossa cultura. Em Daniel 1, vemos como o céu prevalece no coração daqueles que amam a Deus. Não importa onde eu estou, importa quem eu sou. Escreva aqui nos comentários, não importa onde estou, importa quem eu sou. Esse é um ponto-chave de Daniel capítulo 1. Deus dá dons especiais para chamados específicos, como Daniel recebeu a inteligência para interpretar sonhos. Essa capacidade, essa inteligência que Deus deu aqui a Daniel, que ele firma aqui no capítulo 1, no versículo 17. Isso aqui é importante demais, porque todo o livro de Daniel, todos os sinais escatológicos, tudo o que acontece é uma manifestação daquilo que Deus queria na vida de Daniel para cumprir-se a palavra. Amém? Então, feito esse review aqui, para você que não esteve comigo ontem, eu quero começar a ler então Daniel capítulo 2, porque são muitos versículos, são 49 versículos, e nós vamos então avançar nesse sentido. E é isso aí, não importa onde eu estou, importa quem eu sou. Essa é a chave do capítulo 1 de Daniel, e nós vamos juntos nesta viagem espiritual. Amém? Então, Daniel capítulo 2, espero que você esteja com a sua Bíblia, estou aqui com a minha Bíblia Nova Almeida atualizada, meu caderno de anotações, estou aqui com o meu, hoje não trouxe a minha Bíblia de Estudos Plenitude, porque você viu, eu estou no cenário novo, estou na minha sala aqui na igreja, estou aqui na Renovada, daqui a pouco eu tenho uma reunião, então não daria tempo de me deslocar da minha casa, onde eu costumo fazer as lives lá no meu escritório, aqui para a igreja, então já termino e já estou pronto para a reunião. Isso aí, você que está comigo em áudio, você não está vendo todo esse cenário, mas Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Daniel capítulo 2, versículo 1, diz assim: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que lhe dessem ou lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: Tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: Uma coisa é certa,
Se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados. E as casas de vocês serão reduzidas às ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Já começamos aqui muito bem capítulo 2 de Daniel. O que ele fala? Nabucodonosor tem um sonho. Ele tem um sonho. Esse sonho deixa ele perturbado. Não que ele já perturbado. Não que ele não fosse perturbado antes, né? Ele já era um rei perturbado. Mas este sonho o deixou ainda mais perturbado, ainda mais inquieto, ainda mais preocupado. Então ele fica inquieto e ele chama então os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Então o que acontece? O rei se cerca de pessoas que para poder ajudar a interpretar e tirar dele aquela angústia. Aqui o que vale a pena a gente pensar? Todo aquele que não serve a Deus, todo aquele que exerce poder e todo aquele que exerce domínio, mas não faz debaixo da direção do Espírito Santo, todo aquele que exerce governo, mas não faz debaixo da direção do Espírito Santo, tem uma liderança, tem um governo perturbado. Isso é fato. Você pode ver, quando a gente leu Esther, vou trazer só esse exemplo porque foi o que a gente leu. Quando a gente lê Esther, o rei Assuero, o rei Xerxes, ele era um rei perturbado antes de conhecer Esther. Lembra que eu falei para vocês, existia um Assuero antes e um Assuero depois da manifestação do reino de Deus por meio de Esther e Mordecai na vida do reino? É assim que funciona. Então, nós, por muitas vezes, querido, nós estamos debaixo de governos perturbados, de governantes perturbados, de homens que não conseguem lidar com o poder que está em suas mãos. E este poder os desestabiliza espiritualmente, emocionalmente. Aqui nós não vemos só um rei perturbado espiritualmente por conta de um sonho, mas essa perturbação também é emocional. Então, isso aqui reflete o governo do mundo. Lembre-se que Daniel é a batalha do reino de Deus contra as obras deste mundo, contra as coisas desta terra, contra os poderes e principados deste mundo tenebroso. Então, aqui nós estamos vendo que um rei desta terra, o governante deste mundo, representação aqui do rei Nabucodonosor, não só do reino desse mundo, mas também do reino das trevas, ele está perturbado. E essa perturbação faz com que ele se cerque de pessoas ainda mais perturbadas, certo? Então, agora a pergunta que talvez você faça assim, quem são esses caldeus? Muito boa a sua pergunta, você não fez, mas eu já estou te respondendo. Os caldeus, eles eram um povo que habitavam a região do sul da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Então, eles eram próximos à Babilônia. Então, eles se tornaram muito importantes dentro deste império babilônico. Então, esses eram os caldeus. Então, eles eram primeiro um povo, mas eles também tinham uma característica, eles eram considerados uns sábios. Eles tinham esta característica, eles carregavam com eles este estigma da sabedoria. Eles eram um povo, eles eram um grupo, um povo, mas eles também tinham como característica serem os sábios, os conselheiros, aqueles que davam conselhos, certo? Então, entre eles tinham astrólogos, tinham magos, intérpretes de sonhos, estudiosos de presságios. Então era um povo que se dedicava a esse tipo de cultura. Então por isso que os caldeus eles foram chamados juntos com os encantadores e juntos com os feiticeiros e juntos com os magos. Isso também era um costume muito normal da época, era uma prática da época, o rei ter cercado, isso numa prática da época, não no povo de Israel, tá? Mas os povos em volta de Israel, os reis tinham costume, lembra que eles não eram uma cultura
teocêntrica, onde Deus era o centro de todas as coisas, que Deus e havia só um único Deus. Esse era o povo de Israel. Esse era o povo de Deus, mas os povos que envolviam ali a região de Israel, os povos que eram circunvizinhos da nação de Israel e do povo de Deus, eles tinham uma cultura pagã, eles eram politeístas, não monoteístas como Israel era. O que é monoteísta? Um único Deus. Politeísta, poli, de muitos, muitos deuses. Então essa cultura pagã tinha como característica muitos deuses. Então por muitos deuses tinham ali pessoas que tinham um relacionamento, eram sacerdotes, eram feiticeiros que serviam a esses deuses. Nós sabemos hoje que são demônios, mas serviam a esses deuses. Então eles tinham essa capacidade, essa capacidade de cercar esses reis pagãos, não só pelo interesse, mas pela honra que esses reis davam, para interpretar sonhos, para dar conselhos. Amém? Está fazendo sentido para você até aqui? Então, esse é o ponto aqui de Nabucodonosor. Então, ele tem um sonho, chama essas pessoas para perto dele, traz essas pessoas para perto, para poder, então, interpretar o sonho. Só que aqui nós vemos que ele está perturbadíssimo. Por quê? Porque ele fala para os caldeus, se vocês não interpretarem o sonho, e eles perguntam, mas qual é o sonho? Ele fala, não, vocês têm que adivinhar qual foi o sonho que eu tive, descobrir qual foi o sonho que eu tive, e vocês têm que me dar a interpretação. Se vocês fizerem isso, serão honrados. Se não fizerem, eu vou destruir vocês. Imagina a situação que esses homens não ficaram. E aí continuamos. Versículo 5, mais o versículo 6, versículo 7. Os caldeus responderam pela segunda vez, que o rei conte o sonho a esses seus servos e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu, bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Ele está elevando o nível da perturbação dele no máximo, mas isso aqui é uma ação do reino de Deus manifestando na vida de Nabucodonosor. Para quê? Para que aquela característica de Daniel capítulo 1, versículo 17, a inteligência para interpretar sonhos e visões, pudesse se manifestar aqui. Continuando. Os caldeus responderam na presença do rei, não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Olha só que aqui esses dois versículos, o versículo 10, é um versículo chave. Já pode anotar aí. Por quê? Ele fala assim, ó, os caldeus responderam na presença do rei, não há nenhum mortal na face da terra. Ou seja, eles estavam acostumados, não há nenhum mortal na face da terra que pode fazer o que o rei exige. Eles estavam acostumados com uma visão terrena, com uma visão superficial do que é interpretação de sonhos. Consegue entender? Não há na terra nenhum mortal, ou seja, eles estavam dizendo que não existia nenhuma pessoa ali naquele ambiente, naquele reino da terra. Lembra, nós estamos falando que Daniel é uma guerra entre o reino dos céus e o reino da terra, é a cultura da terra. Então ele está reafirmando que na terra não existe ninguém que possa fazer o que o rei pediu. Isso é insanidade. Mas aí nós não podemos nos esquecer que aquele que Deus enviou ali, Daniel, ele não é deste mundo, ele não é desta terra, ele só está aqui, mas ele é um cidadão do céu, certo? É um cidadão do céu. É como Isaías está colocando aqui, o natural não existia, somente o sobrenatural faria isso. Exatamente, por mais que eles eram sábios, tinham visões sobre astrologia, pensamentos sobre presságios, ensinavam, estudavam os sinais, os magos, os intérpretes de sonhos, os feiticeiros, tudo aquilo operava numa esfera muito superficial. E nós sabemos que só existe um Deus. Você lembra que eu fiz a comparação ontem com Elias e os profetas de Baal? É exatamente isso.
tá? Existe uma guerra entre o reino dos céus e o reino da terra, mas só existe um que prevalece, só existe um que responde com fogo, só existe um que manifesta verdadeiramente o sobrenatural, e esse é Deus. Então, esse versículo 10 é chave por quê? Porque os caldeus falam, não existe ninguém na terra. Então, Deus está prestes a mostrar que existe o céu. Então, Daniel vem para mostrar o reino do céu no Império da Babilônia. Daniel vem para estabelecer a cultura do céu no Império Babilônico. E é assim que funciona. E continuando, aqui ainda no versículo 10. Nunca houve também um rei, por maior que poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Então, ele estava também pontuando Nabucodonosor na história. Olha, você está fora de si. Então, o tempo está se fechando, a cronologia está se fechando, porque não é somente a manifestação do céu que vai acontecer, mas também a pontualidade de um rei que está colocando as profecias para se cumprirem. Está sendo um instrumento ali, um sinal para que as profecias se cumpram. Continuando no versículo 11. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os seus deuses, e estes não moram entre os mortais. Olha só. Versículo 12. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Ou seja, Daniel foi incluído nessa classe. O rei estava muito perturbado. Muito perturbado. Então Daniel, com cautela e prudência, e aqui já entra um outro ponto. Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Olha só. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Olha só, não há ninguém na terra que seja capaz de fazer o que o rei está pedindo. A diferença do reino de Deus e da cultura da terra, estou fazendo aqui, você que está me ouvindo, eu estou escrevendo agora, por isso que a minha voz ficou mais ralentada, porque eu estou escrevendo enquanto estou fazendo esta live. Olha só, existe o reino de Deus e existe a cultura da terra. No reino de Deus, existe um homem que se posiciona. Homem posicionado. Na cultura da terra, existem homens limitados. Os caldeus estavam com medo, certo? Os caldeus estavam com medo, porque o rei tinha pedido algo absurdo. Era absurdo de fato, mas eles foram dominados pelo medo. Aí a gente vai para a própria palavra que diz que antes o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Enquanto os magos, os sábios, os intérpretes, os feiticeiros, eles ficaram com medo do que o rei pediu, um homem vindo de Israel, um homem chamado Daniel, que carregava o reino de Deus com ele, a cultura do céu dentro dele, ao invés de ser levado pelo medo, ele é levado pela autoridade. A autoridade essa que vem da onde? Do amor de Deus manifesto, o amor de Deus que leva embora todo medo. O amor de Deus levou embora o medo, sobrou o quê? Sobrou a autoridade. Então Daniel, ao contrário dos outros, ele se posiciona, Arioque, o que está acontecendo? Por que existe o decreto do rei? E aí ele explica para Daniel o que acontece, aí Daniel faz diferente, ele vai à presença do rei. Então Daniel foi aqui, porque esse decreto é urgente, Daniel foi falar com o rei. Por quê? Porque Daniel tinha acesso ao rei. Ele foi preparado para estar na presença do rei. Então ele foi até o rei e falou, rei, é o seguinte, me dá um tempo, porque eu vou trazer a interpretação do seu sonho. No reino de Deus nós temos homens que se posicionam, homens de autoridade. Na cultura da terra, nós temos homens que são limitados.
não é limitação somente física, mas é uma limitação no campo espiritual. Eles não enxergam aquilo que Deus está prestes a revelar. Vou te dar um outro exemplo bíblico, Eliseu e Geazi. O exército cerca a casa dos profetas. Geazi vê ali aquele exército, carros e cavalos de guerra. Mas Eliseu está vendo aquilo que faz parte do reino de Deus. Eliseu vê além do exército inimigo, ele vê o reino espiritual. Homens de Deus que carregam o reino de Deus veem coisas maiores, eles vivem por obras maiores. Então eles enxergam numa perspectiva diferente. Você está recebendo aí? Eu profetizo que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, que carrega o reino de Deus, que carrega a presença. Então você não está enxergando os fatores limitadores, você está enxergando o que o reino de Deus está estabelecendo. Você vai enxergar aquilo que a maioria das pessoas, pela visão limitada, não consegue enxergar. E eu quero que você receba essa palavra. Então Daniel, ele se posicionou. Enquanto no reino de Deus nós temos homens posicionados, na cultura da terra nós temos homens limitados. Nós temos homens limitados. Então Daniel, porque o amor de Deus é característica daqueles que fazem parte do reino. O perfeito amor lança fora o medo e aí então há um posicionamento. Daniel vai e fala então ao rei. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a quem? Gente, isso aqui é muito poderoso. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Homens de Deus, quando eu falo homem não é no gênero, tá? É na raça humana. Homens de Deus ou homens e mulheres de Deus estão cercados de pessoas que têm a visão do reino de Deus. Daniel não voltou e foi sozinho orar. Ele voltou e a primeira coisa que ele fez foi chamar os seus amigos, Ananias, Azarias e Misael. Cara, nós temos um desafio. Meus amigos, nós temos um desafio. Nós precisamos orar ao Senhor para que Ele revele o sonho que Ele deu ao rei Nabucodonosor. Homens de Deus estão cercados de outros homens de Deus. A pergunta que eu faço para você é: quem são as pessoas que estão ao seu lado? São os caldeus? São os magos, os feiticeiros, os sábios deste mundo? Ou são aqueles que não se dobraram à cultura babilônica, que não se contaminaram com a mesa do rei, com o vinho do rei? Quem são as pessoas que estão à sua volta? Quem são as pessoas que quando a situação aperta, você corre para elas? Eu preciso falar algo para você, isso aqui mexe comigo profundamente. A Adriana está aqui acompanhando a live e ela pode se manifestar se ela quiser, ela sabe. A minha oração, uma das orações que eu mais faço é: Senhor, me dá amigos, mas amigos que te amem, amigos que são apaixonados pelo reino de Deus acima de qualquer coisa. Esse é o desejo do meu coração. Então aqui nós vemos que Daniel, no versículo 17, ele corre para Ananias, Misael e Azarias. Como eu oro, Deus, eu quero pessoas que te amam. Pessoas que eu posso rasgar o meu coração, entregar a minha vida. É isso que Deus espera de nós. Não só que nós sejamos posicionados, mas que nós tenhamos pessoas que se posicionem conosco. Então, os homens de Deus estão cercados de outros homens de Deus. Enquanto as pessoas desse mundo, elas não têm a quem recorrer. Por quê? Porque não teve ninguém dos caldeus que falou assim: espera aí que a gente vai resolver isso junto. Espera aí que a gente vai resolver isso. Não. A Bíblia fala que eles ficaram paralisados no medo. Eles não tiveram a quem recorrer. Olha só, no reino de Deus nós temos o próprio Deus, mas nós também temos os nossos amigos. Deus coloca amigos à nossa volta. Deus coloca amigos na sua vida. Se você não tem amigos que você pode confiar, como Daniel tinha, Ananias, Azarias e Misael, ore a Deus para que Ele te dê esses amigos, para que Ele mostre claramente a você quem são essas pessoas. Amém? Continuando, versículo 18.
então seus companheiros para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, olha só a oração de Daniel. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelastes o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Olha só a ousadia. Daniel se coloca aqui como uma outra característica dos homens e das mulheres que carregam o reino de Deus. Outra característica daqueles que carregam o reino de Deus. Não só, na verdade não é uma só, são duas. Primeiro, eles oram, a oração. Porque desde o versículo 17 ele reuniu Ananias, Azarias e Misael para orar. E Deus respondeu a oração desses homens de Deus. Agora, o segundo ponto é, eles intercedem pelo povo. A intercessão faz parte daqueles que servem o reino de Deus. Por quê? Porque assim que houve a revelação do sonho de Nabucodonosor, assim que Daniel entendeu que Deus deu a ele a revelação e a interpretação, olha só, ele foi imediatamente a Arioque e falou assim, pode parar de matar os sábios. Deus já me deu a revelação e eu vou apresentar a interpretação para o rei. Ele intercedeu por aqueles que estavam sentenciados de morte. Deus nos chamou para sermos intercessores daqueles que estão sentenciados à morte. Deus nos chamou. Então, as características estão aqui, depois eu posso disponibilizá-las para vocês, mas eu espero que você esteja anotando tudo certinho aí, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus revela o sonho. Então, versículo 25. Então, Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse, ache um dos filhos dos exilados de Judá. Achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar, você é capaz de me contar o que eu vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu. Gente, é muita unção. Eu não sei se você consegue sentir, mas eu estou assim, existe uma atmosfera que me cerca, é literalmente uma atmosfera, um peso de glória. Eu consigo sentir ela aqui, é como se eu fizesse assim, eu conseguisse sentir enquanto eu leio para você aqui Daniel capítulo 2, a presença de Deus. Olha só. Daniel, ele podia falar, rei, eu tenho a sua interpretação. Mas a primeira coisa que Daniel fez foi apontar para o céu. Homens e mulheres do que carregam o reino de Deus apontam para Deus. Eles não apontam para si, eles sempre apontam para Deus. Ô rei, eu não, mas há um Deus que pode. Esse Deus, ele revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Primeira chave escatológica. Daniel diz que Deus deu a Nabucodonosor a visão do que iria acontecer nos últimos dias. Escatologia, estudo, sinais dos últimos tempos, dos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua casa são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Olha só. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado não porque exista em mim sabedoria do que mais sabedoria do que todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente.
Olha só, Daniel se sujeita ao poder de Deus. Rei, você teve o privilégio de receber de Deus uma visão acerca dos últimos dias, acerca daquilo que vai acontecer no futuro. Mas quem deu isso a você, rei, foi Deus. Eu não sou mais sábio do que ninguém por estar revelando isso, mas é porque eu sou servo de um Deus que fez com que você tivesse essa visão. E Ele, pela sua misericórdia, me deu esta visão também. Versículo 31. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu a terra. Isso aqui é muito escatológico, isso aqui é muito profético, muito. A gente vai falar sobre isso, calma aí. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem Deus deu e Deus do céu conferiu o reino, no poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e os dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro, em parte ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Com os dedos dos pés eram em parte ferro, em parte barro. Assim, por um lado, o reino será forte e por outro lado será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro, quanto o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eu falei para você que esse era um dos livros mais desafiadores na leitura, porque ele tem muita profecia, ele tem muita escatologia. Nós estamos vendo aqui, já vou adiantar, não consigo me segurar, mas nós já estamos vendo aqui o que está acontecendo com os pés. Já é uma realidade, os pés de ferro misturado com o barro do oleiro. Isso já é uma realidade. É só você olhar o que está acontecendo na Europa, mas não só na Europa, ao redor do mundo. Inclusive já aqui no Brasil, principalmente no sul do Brasil. Esta é a minha interpretação, mas não vou me aprofundar nela porque eu vou te mostrar a estátua daqui a pouco. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu se levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Escreva aqui nos comentários se você está comigo até agora. Certo é o sonho, e fiel é a interpretação. Escreva aqui, certo é o sonho, e
certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Exatamente, exatamente o que a Rose está escrevendo aqui, né? Mas não é só a questão do casamento, da aliança carnal, tá? Existe uma aliança de povos sendo feita aqui. Existe uma cultura sendo estabelecida em países e essa mistura de culturas está acontecendo. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Nós estamos diante de um dos textos mais escatológicos que existe em toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, tá? Não existe, talvez, um dos textos bíblicos mais escatológicos e mais fiéis a respeito dos finais dos tempos que existe em toda a Bíblia. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus de vocês adoram, certamente que o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Olha só. Quando um homem e uma mulher se posiciona mesmo dentro dessa cultura da terra, mesmo diante de uma cultura babilônica, que representa a cultura do mundo, que representa o reino das trevas, ainda assim, quando a glória de Deus se manifesta, que é o que aconteceu aqui no versículo 47, quando o rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Quando um homem de Deus e uma mulher de Deus se posiciona, ela faz com que uma outra palavra se cumpra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Pastor, como que você interpreta esse texto? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Querido, eu entendo que muitos de nós temos uma visão a respeito desse texto, que é que uma coisa que vai acontecer de forma única, no mesmo tempo, da mesma forma. Eu já vejo diferente. Não que eu não vejo que isso vai acontecer. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não é que eu não vejo assim, mas quando Paulo escreve isso lá aos Filipenses, ele está dizendo o seguinte, que os reis, à medida que o tempo passa e à medida que a glória se manifesta, eles se dobrarão. Toda língua confessará. Isso fala de povo. Todo joelho se dobrará. Então, quando ele fala de toda língua, todo joelho, ele está falando de um povo. Vamos voltar para o outro livro que a gente leu, Jonas. Quando Jonas pregou, quando a palavra profética saiu da boca de Jonas, todo joelho se dobrou e toda língua confessou que Jesus, que Deus era o Senhor, que existia um rei, que existia um Senhor. Você consegue entender isso? Então, quando nós falamos, não é que tudo de uma vez, essa minha interpretação é a seguinte, não é que não vá acontecer, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos nós veremos, mas eu vejo que isso já está acontecendo. Eu vejo que isso já acontece desde Daniel com Nabucodonosor. Ele se rendeu. Deus, o Deus de Daniel, o Deus de vocês é o Deus dos deuses. É o Rei, Senhor sobre todos os reis. Isso é confissão. Certo? Então é o que acontece. O reino de Deus, ele se manifesta. Quando nós carregamos o reino de Deus se torna conhecido. O reino se torna conhecido. Estamos chegando ao final, conhecido. Meu Deus, eu tenho que escrever de novo. Então estamos chegando ao final, fica aqui comigo. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Versículo 48. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Daniel permaneceu na corte do rei.
Para mim, isso só aconteceria no dia de julgamento, mas ouvindo agora, a mente se abriu. Exatamente. Queridos, já está acontecendo. Já está acontecendo. Não é que vai acontecer. E agora que eu vou mostrar a estátua, você talvez fique ainda mais assim alerta sobre aquilo que nós vamos viver, tá bom? Então, fique aqui que eu vou mostrar para você. Tá aqui comigo? Tá recebendo? Então, depois dessa interpretação que os caldeus disseram que ninguém faria, que os caldeus disseram que ninguém falaria, que ninguém teria capacidade, então um homem que carregava o reino, um homem que carregava a presença, ele estabeleceu aquilo que disseram que era impossível, a revelação do sonho e a interpretação do sonho. E não foi qualquer sonho, não. Foi o sonho. Você consegue entender aqui? Isso aqui é para que não haja sombra de dúvida, que não haja sombra de variação, de que Deus está no propósito, de que Deus está presente. Porque não é qualquer sonho, é o sonho, cheio de detalhes, cheio de revelações escatológicas a respeito do que havia de vir. E Daniel teve não só o que o rei viu, não viu só o que o rei viu, mas ele interpretou o que o rei viu. E eu quero viajar com você aqui agora. Pena que acho que não vai dar para conseguir ver tudo. Mas, olha só. Essa aqui é a estátua. Você está conseguindo enxergar aí? Eu não sei se você vai conseguir ver. Mas é o seguinte, a cabeça de ouro, o dorso de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. A mistura de ferro e barro. Pastor, por que você está mostrando essa imagem? Me mostra, por que você está mostrando essa imagem? Pelo seguinte, olha, tá dando para ver aí, né, meu amor? Então, a cabeça de ouro, então esta imagem, ela é uma representação dos reinos e dos impérios que dominariam o mundo, cada um na sua época e cada um a sua característica. Certo? Então, o primeiro, a cabeça, representa o Império Babilônico. É por isso que Daniel falou que essa cabeça representaria o rei, era a representação do rei. A cabeça de ouro é você, rei. Mas é a representação por quê? Porque o rei era a representação do reino, do império, então a Babilônia. A prata representa o Império Medo-Persa, que é o império que veio depois. Daniel já pegou essa transição. O bronze, a cintura de bronze representa o Império Grego, a Grécia. Representa ali o Império da Sabedoria. Você vê que ele faz uma distinção. Depois ele fala sobre sobre o Império Romano, que são as pernas de ferro. São as pernas de ferro. Este é o Império Romano. Certo? Lembra que ele fala que o ferro é forte, que despedaçaria? Esse é o Império Romano. Esse império é o que está mais perto de nós. Agora, aqui vem a chave dessa visão de Daniel, que é os pés de ferro misturados com barro. E aí o que Daniel fala? Daniel fala que este é o reino dividido. Este é o reino dividido. Esse reino dividido, veja só, isso aqui não é só questão de império, mas é cronologia, é ordem de tempo. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E os pés, que é a Roma e ali o reino dividido, que é o Império Romano. Então, existe aqui situações de impérios, existe aqui também questão de posicionamento político, existe aqui ordem cronológica e existem aqui ordem geográfica. De ordem geográfica. Quando nós chegamos no Império Romano, nós estamos vendo uma geografia que se move. Essa estátua, ela não está... É uma estátua, óbvio que ela está parada, mas a composição dela se move, inclusive, geograficamente. É que eu não peguei um mapa para mostrar aqui para vocês, mas se move geograficamente também, certo? Esse reino dividido mostra mistura de forças, mostra instabilidade humana. Queridos, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Qual que é esta instabilidade humana? Qual que é esta mistura de forças? Qual que é esta fragilidade política?
Mas o que é isso? O que está acontecendo na Europa hoje? Uma invasão de uma cultura islâmica, de uma visão cultural, certo? Muito poderosa, muito potente, que está dominando o Império Romano. O Império Romano, geograficamente hoje, é a representação ali da Europa. Óbvio que nós temos muito mais amplo isso geograficamente, mas eu estou tentando fazer de forma bem simples para que todos nós possamos compreender. Mas o que está acontecendo? Uma mistura de culturas, um reino dividido, uma fragilidade, uma instabilidade. Nós trazemos essa cultura e ela atravessou o oceano. A gente pode abranger muito mais isso. Por quê? Porque nós vemos agora uma guerra iminente entre uma cultura e outra cultura, o reino dividido, a colonização americana, tudo isso eu estou falando bem objetivo, porque já são 8h56, trazendo uma guerra contra uma cultura islâmica, muçulmana. Então o que está acontecendo? Enquanto há uma convergência dessas culturas, existe também uma guerra entre elas acontecendo. Está conseguindo entender por que o sonho de Nabucodonosor, a interpretação que Daniel trouxe esse sonho, ela é muito profética, escatológica e fala sobre o que nós estamos vivendo hoje. Está conseguindo receber? Está fazendo sentido? Agora, tem um outro detalhe, um outro ponto que a gente não pode deixar passar despercebido. Então eu quero que você que está aí do outro lado responda, pastor, deu para entender? Eu sei que foi super simples, super objetivo, mas eu queria que você tivesse esta visão e tivesse esse entendimento. Deu para pegar? Conseguiu ter essa visão? Então, cada parte da estátua representa o império dominante. Ela não é só o império dominante, mas também ela avança, preste atenção, geograficamente, certo? Os reinos geograficamente. E aí existe o final dessa história, que são os pés de ferro misturado com bronze, certo? Então, você que estudou a história da igreja, você está fazendo muito mais sentido para você. Agora, ele fala que existe algo que acontece aqui que derruba essa estátua, que é o quê? Uma pedra que foi tirada sem ajudas de mão humana, que lançada aos... Gente, olha isso. Lançada aos pés da estátua. Por que ela foi lançada aos pés da estátua? Essa é a pergunta. Por que ela foi lançada aos pés da estátua? Porque o Império Babilônico já não existia, o Império Medo-Persa já não existia. Porque o Império grego já não existia com a força que tinha e o Império Romano também já não existia, certo? Na visão de Daniel. O que existia era um reino dividido, consequência do Império Romano, que já se misturava com a instabilidade e a fragilidade de outros povos. Este barro fala de fragilidade, porque o barro não compete com o ferro, entende? Isso fala de uma cultura. E aí a pedra é lançada na base e a estátua toda cai e é esfacelada. Agora, quem é essa pedra? Quem que é essa pedra? Essa pedra é a pedra angular, a pedra rejeitada, a pedra que os construtores rejeitaram. Eu quero ler com você o Salmo 118 e a gente vai encerrar aqui, porque já são 9 horas, meu Deus do céu. Diz assim o Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa pedra é Jesus. É Jesus, a pedra angular, que os construtores rejeitaram. Essa pedra veio na base dessa estátua e destruiu isso. Isso fala a respeito de um reino que se manifesta, de um reino que prevalece. E aí Daniel termina dizendo: este é o reino que ninguém pode resistir. Não importa o que as mãos humanas construam, existe um reino que prevalece sobre toda a obra.
Existe um reino que prevalece sobre toda cultura. Existe um reino que prevalece sobre todo poder bélico. Existe um reino que prevalece sobre todo poderio. Isso é escatologia pura. Isso é poderoso demais. Então, assim, nós terminamos a leitura de Daniel, capítulo 2. Graças a Deus, obrigado por você estar comigo até o final. E eu tenho certeza que foi muito legal ter lido isso junto comigo. Então, nós podemos dizer que em Daniel 2, Deus revela e governa e estabelece um reino eterno que destruirá todos os reinos humanos. O reino de Deus destruirá toda a cultura humana. Olha só, eu fiz aqui as características que eu falei para você sobre o reino de Deus, aqueles que carregam o reino de Deus e aqueles que carregam a cultura da terra ou a cultura desse mundo. Então, o que acontece? Em Daniel 2, nós temos um sinal apocalíptico. Nós temos aqui um texto escatológico e nós temos aqui uma revelação do que vai acontecer. E o que acontece? O reino de Deus prevalece. Você já viu aquela história? Eu já li que às vezes como pastor fala de púlpito, né? Ei, eu sei que você está enfrentando guerra, mas eu já li essa história e a gente vence no final. É mais ou menos isso que Daniel falou para Nabucodonosor. Não importa que os reinos que se levantem, eu vi a história e a pedra angular prevalece no final. O reino de Deus vai vencer. Não importa qual é a luta que você está passando, confie que o reino de Deus se estabelece na minha vida, na sua vida, e que toda estátua que se levanta, todo poder que se levanta contra você será destruído. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa live de hoje, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos revelou, por tudo aquilo que o Senhor estabeleceu na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu aprender nessa manhã de terça-feira. Obrigado pelo livro de Daniel, obrigado pelas revelações escatológicas, obrigado pela palavra profética. E eu oro para que, em nome de Jesus, nós possamos carregar o reino de Deus como Daniel carregou. Que nós possamos, Pai amado, ter as características de Daniel e seus amigos. Pai amado, para que quando esse dia mal chegar, quando as ameaças vierem, nós possamos prevalecer. Eu te agradeço por cada um que está comigo, aqueles que estão precisando de cura, que a cura chegue, aqueles que estão precisando de milagre, que o milagre chegue, aqueles que estão orando pela salvação, que a salvação chegue, aqueles que estão envolvidos no reino de Deus, seja com o Pai Nosso, seja com projetos evangelísticos, seja aqui na Renovada, seja em outras igrejas, Senhor amado, pessoas de tantos lugares estão nos acompanhando na live agora. Senhor amado, eu clamo em nome de Jesus para que nós possamos ser portadores do reino de Deus. Eu oro pelo Miguel, eu declaro que essa dor de estômago desapareça agora em nome de Jesus e que ele seja totalmente curado. Deus, aqueles que estão esperando causas na justiça, que essas causas cheguem. Eu abençoo, Pai amado, cada família aqui representada. Te agradeço por esse tempo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Vejo você amanhã às 8 horas para Daniel capítulo 3 e te faço um convite, tá bom? Se você conhece alguém para convidar, convide. E se você ainda não assistiu a entrevista de lançamento da 11ª temporada lá no YouTube, corre lá e assiste. Deus abençoe Karen, Deus abençoe Kil, Deus abençoe Márcio, o Senhor é contigo, minha filha Marisa, Júlio, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz, amo vocês e até amanhã. Valeu, Natália, você foi a testificação da leitura de Daniel. Obrigado, Rafa, obrigado, Rejane, obrigado, pastora Florisa. Deus abençoe.